Então, a nossa primeira apresentação, digamos, deste seminário, que acaba por ser sobre os sítios arqueológicos costeiros de interface, e coloca-se aqui realmente uma perspectiva e um olhar atento sobre estes locais, que carecem de alguma necessidade de gestão. Este trabalho é um trabalho que, como vocês irão ver ao longo da apresentação, que ele começou por uma equipa que se começou a preocupar com a preservação destes sítios, mas, digamos, esta apresentação é minha e da Sara. Sara que estava a desenvolver um estágio onde, digamos, a parte do que diz respeito ao tratamento dos sistemas de informação geográfica está a ser desenvolvida por ela e que muito tem contribuído para realmente nós olharmos com outros olhos para este património. Tentando perceber, os sítios arqueológicos costeiros, eles necessitam e estão particularmente vulneráveis a um conjunto de situações que normalmente nós não observamos noutros locais, como é o caso, por exemplo, de alterações sedimentares, inundações, erosões, tempestades, o aumento do nível do mar, entre outros eventos como nós podemos ver aqui nestas imagens a título de exemplo. Inclusive, as quedas de arribas, nós podemos observar que a nossa costa é composta por muitas arribas e existe esta problemática. Por isso, quando se refere a que é uma situação problemática, é uma situação em que estão em contínua alteração e, com isto, em contínua destruição. E necessitam em termos de gestão das nossas entidades de tutela, necessitam de ter um olhar mais atento para que realmente possam implementar estratégias de adaptação e de mitigação destes problemas, que normalmente nós não temos essa consciência. E, em parte, esta apresentação vai trazer-nos os números concretos para que nós possamos alertar, isto é, quer a comunidade científica, quer inclusive a entidade de tutela para esta problemática. Olhando em termos de ideias-chaves, isto arrancou por um projeto inicial que foi colocado ao Horizonte 2020, mas por um conjunto de situações que começaram a ser discutidas, nomeadamente, por exemplo, na União Europeia, em que não só a Cimeira dos Líderes de Gotemburgo, como, por exemplo, também o Grupo Intergovernamental de Especialistas para as Mudanças Climáticas, que referem que existe um aumento crescente da gravidade de erosão, do aumento do nível do mar, por isso, incremento este que está a ser provocado por alterações climáticas abruptas que levam a determinado tipo de situações e que estão a ter impacto significativo nos sítios arqueológicos costeiros. Quando nós olhamos para a antiga DGPC, atual PCIP, não é? A maior parte dos recursos de fiscalização, de análise e de gestão destes sítios estão muito direcionados para as obras públicas e privadas. E são descurados por toda a comunidade. Isto é um problema que nós observamos transversal, não é? A estes locais que estão a sofrer esta grave destruição. Falta, por isso, uma análise bastante séria que permita a avaliação dos riscos em concreto, não é? E também a criação de ferramentas de apoio a estas decisões. Faltam soluções de tomada destas decisões que possam ser inclusivas para a salvaguarda destes locais. Falta esta consciencialização, e daí que nós optamos por apresentar esta temática neste seminário e abrir o seminário com esta questão da consciencialização, porque realmente falta esta consciencialização para a salvaguarda de locais que são afetados por riscos ambientais, não é? E não tanto pelas obras públicas e privadas. Por isso, existem locais que nós temos que olhar e temos que atender rapidamente. Como eu estava a referir, inicialmente o Intex foi um projeto que nós avançamos para o Horizonte 2020, que foi aprovado, mas não financiado. Mas, atendendo à problemática e à necessidade de dar resposta, o LAVA CPS, do Politécnico de Tomar, desenvolveu internamente o projeto Coastline.
e começou a, não, mesmo assim, mesmo não tendo financiamento, nós vamos dar início ao estudo da compreensão de todos os sítios arqueológicos a 100 metros da costa. Simplesmente toda a nossa análise só foram considerados os locais que estão entre a linha da costa e 100 metros da linha de costa, por isso estão a ver que relativamente muito próximos à linha, para permitir não só conhecer a realidade portuguesa, também analisar o número que estão em risco elevado, que estão em situações de risco concretos, que estão a ser definidos pela APA, não é? Tentar solicitar intervenção, depois de termos estes números, intervenção à entidade de tutela para a salvaguarda destes locais, perceber dentro dos objetivos e criar um conjunto de critérios e um sistema de classificação para definir prioridades e tentar naturalmente mobilizar as partes que podem ter responsabilidade na salvaguarda destes locais. A APA é a Agência Portuguesa do Ambiente, para quem não conhece, e dentro da Agência Portuguesa do Ambiente, eles possuem ao longo do seu trabalho, um levantamento das áreas que se encontram junto à linha da costa e que estão afetas a problemas de galgamento e inundação, de arriba, queda de arriba, e naturalmente quando uma arriba cai, ela também vai cair sobre as zonas de praia, por isso quer a parte superior, quer a parte inferior, e tudo aquilo que diz respeito à erosão. Foi com base nestes dados da APA que nós começamos a trabalhar para chegarmos, digamos, ao ponto 5 da fase do nosso projeto. Inicialmente, retiramos todas estas informações que a APA referia, que são locais em risco elevado de destruição, de alteração, com os dados também do nosso laboratório e os sítios existentes a 100 metros da costa no PCIP, na antiga DGPC, sobretudo na zona, nos sítios que estavam associados ao Geoportal, criamos um mapa onde fazíamos a conexão entre estes locais em risco, definidos pela APA, e os nossos sítios arqueológicos. Isto para tentar perceber quais eram os locais que se encontravam nestas zonas de risco, que tipo de... quer mesmo dentro dos critérios, quer mesmo no que diz respeito à sua tipologia de sítio, que sítios é que vamos ver aqui no dashboard, que talvez seja melhor. Eu vou passar daqui para aqui. Ora, e então, olhando para para toda esta dinâmica, dentro dos tais 100 metros da linha de costa, nós registramos a presença de 486 sítios. Dentro destes, 214 encontram-se imediatamente nas zonas que estão afetas, identificadas pela APA como risco elevado. Depois temos 22 sítios e mais 10 em risco, mas em risco de proximidade. Em risco médio, estamos a falar em buffers de 200 até 100 metros, por isso, digamos, 200 metros próximos a estes locais de risco, e o risco aqui baixo a 200 metros próximos da fronteira destes locais de risco. Por isso, estamos aqui a falar de 100, 200 de proximidade a este risco elevado. Se nós observarmos, estamos com mais de 50% dos sítios arqueológicos existentes estão em risco. Dentro destes, 44 em risco elevado, uma percentagem absurda, 44%. Claro que, se nós observarmos o nosso território em todas as áreas possuem estes riscos, nós temos sobretudo aqui 3 zonas que nós podemos apontar. A zona que vai aqui desde do Porto até à fronteira do território português, não é? Que é a zona norte. A zona centro, que aqui, imediatamente próxima a esta área, sobretudo Lisboa, e aqui a nossa costa alentejana. Olhando para o nosso projeto e observando os locais, o número de locais por concelho, registramos que a zona que está ali a piscar, a zona
que possui mais sítios a risco é a Odmira. Claro que estes dados são importantes porque permitem que os próprios concelhos, não é? E não só, mas também, por exemplo, no caso dos diferentes distritos e as diferentes entidades que estão associadas a estas regiões, possam ter uma percepção do que é que existe. Existe, por exemplo, ali depois segue-se Sines, segue-se ainda Peniche, depois ainda Sesimbra, com mais de 20 locais em risco. Mas realmente ali o sítio de Odmira é dos locais que mais apresenta regiões que a APA considera que estão em iminência de destruição em menos de 50 anos. Se observarmos a tipologia de sítio por risco, não há uma grande definição, sendo que nós também temos que ter a percepção de que estes dados nós retiramos do antigo DGPC, o que significa que alguns não estão, são bastante antigos, não estão absolutamente clarificados qual é a tipologia dos locais, muitos deles provêm de prospecções. Ainda registra-se que alguns destes locais estão definidos como tendo sido mencionados no mapa por aproximação toponímica, o que não é uma localização absolutamente concreta. Claro que isto é a primeira fase do projeto, convém que se perceba, depois se faça uma prospecção direta para se realmente ter a percepção do risco direto que poderá afetar estes mesmos locais, mas para o momento aquilo que nós observamos é que a maior parte se detém em locais de prospecção e locais onde nós temos uma certa dispersão dos vestígios. Ainda por cronologia, aquilo que nós vamos observar é que a maior parte dos locais em risco são locais pré-históricos. Bastantes aqui no termo do Paleolítico, ainda também no Neolítico e também aqui alguns do Mesolítico. Como vocês podem ver, são sobretudo locais que são mais perecíveis, que são mais afetos também a estes impactos e que acabam por ser os locais mais presentes nestas zonas de risco. Voltando ao PowerPoint. Ora, depois de nós olharmos e verificarmos que realmente mais de 50% dos sítios que nós conhecemos somente, e volto a repetir, somente a 100 metros da costa, que é muito pouco, não é? Estão numa situação bastante impactante, convém que realmente nós tenhamos um olhar e que consigamos perceber e consigamos ter esta atenção por parte da entidade de tutela, por parte da comunidade científica também, para a salvaguarda destes locais. Como eu refiro aqui, os impactos negativos sobre o estado de integridade histórica dos recursos culturais tangíveis são evidentes e necessitam urgentemente destas soluções integradas. E esta preocupação não é só por parte da entidade de tutela, não deve ser só por parte da comunidade científica, ela tem que ser participativa, porque são muitos locais e é necessário tentar recuperar, tentar estudar, tentar que os vários municípios percebam e que nós temos que entender quem é que pode assumir, digamos, o desenvolvimento e a criação destas estratégias para poder mitigar este impacto e realmente salvaguardar estes vestígios. Como fazer? Quem? A que nível? Esta é uma problemática que está aberta, que deve ser discutida, que proponho que possa ser discutida na mesa redonda e, por que não, até se desenvolver um memorando assinado pela comunidade para remeter ao PCIP, que é ao contrário. Pronto, e muito obrigada.